te adoramos, te adoramos, Louvado seja Deus. te adoramos. Aleluia. Quero pedir à igreja para abrir as suas Bíblias, a carta de Hebreus, capítulo de número 7, a partir do versículo 23. Hebreus, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 23. Carta de Hebreus, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 23. Assim diz a palavra de Deus, a carta de Hebreus, capítulo de número 7, versículo 23. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. 24. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. 25. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. 26. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. 27 e último. Que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo, porque fez isto uma vez por todas, quanto a si mesmo se ofereceu. Querido Pai, Santo Rei da Glória, Criador dos céus e a terra, Pai, o Senhor que criou coisas visíveis e coisas invisíveis. Senhor, aquele que está sentado à direita do Pai, aquele que está sentado do trono branco, Rei da Glória, nós oramos, Pai, a Tua graça nesta manhã, Senhor, nesta oportunidade, Espírito Santo. Assim que nós estamos aqui, Rei da Glória, nós te pedimos que o Senhor venha falar conosco nesta manhã, Senhor. Pai, enquanto estamos aqui, Espírito Santo, Pai, nós te pedimos que a Sua graça nos alcance por meio da Tua palavra e oramos, Pai, nós consagramos tudo e quando nós somos diante de Ti, em nome do único Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. A igreja pode tomar os seus assentos, glorificando ao Senhor. Louvado seja Deus. Eu quero nesta manhã, nesta oportunidade, saudar a serva do Senhor, na bendita paz do Senhor, e saudar os amados obreiros, na bendita paz do Senhor. Os obreiros estão aqui? Glória a Deus! Glória a Deus. Sejam abençoados em nome de Jesus. E quero saudar a igreja de Jesus, na bendita paz do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. E nesta manhã quero louvar a Deus pela vida que o Senhor me deu, pela benevolência, pela graça, por tudo quanto o Senhor tem feito na minha vida. E eu nesta manhã posso falar com tanta certeza que o meu espírito está feliz por este dia. Não sei o vosso espírito, mas o meu espírito está feliz nesta manhã. Quem está aí com o espírito feliz? Glória. Eu estou feliz porque a palavra de Deus, ela me ensina. O próprio salmista diz que alegrei-me se me dizerem, vamos na casa do Senhor. Porque é lá onde se encontra a verdadeira alegria. Se você está na casa de Deus e não consegue ser feliz, não sei se você tem medicamento, se tem cura. Porque a sua tristeza pode ser tão profunda que vai te levar até a cova. É aqui onde nós encontramos uma verdadeira alegria, uma verdadeira felicidade, sem fingimento. E hoje nós estamos aqui, o dia 20 de abril, onde nós celebramos a Páscoa do Senhor. Onde nós celebramos o memorial que Deus instituiu lá, nós quando lemos o livro de Êxodo, capítulo de número 12,
ele já tem falado lá no versículo 14, que este dia vos será memorial por muitos anos. Cujo que vocês vão ter que contar os vossos filhos. Os vossos filhos devem contar os filhos vão ter que contar os filhos contar até que haja a consumação do século. É assim que nós aqui hoje estamos comemorando. Aleluia! É uma festa que começou há muito tempo, mais que de 2000 anos atrás. Mas hoje nós estamos aqui para celebrar a Páscoa. Em poucas palavras, nós sabemos muito bem que a Páscoa, olhando o contexto de onde começou, é saída de um reino de sofrimento para um reino de alegria, um reino de felicidade. Isso quero dizer, se você ontem estava num reino da angústia, de uma doença, hoje é o dia de sair desse reino para entrar no reino de alegria. Por causa de o quê? Passando por cima das suas dificuldades. Porque Jesus nos trouxe aqui hoje para nos preparar para passarmos por cima daquilo que são as nossas adversidades. Mas hoje nós queremos aqui meditar uma palavra que está lá em Hebreus, capítulo de número 7. Nós quando olhamos este capítulo, o nome mais mencionado neste capítulo é um nome chamado Melquisedeque, como o sumo sacerdote. Mas a palavra de Deus vai comparar Melquisedeque com Jesus, dizendo assim como Melquisedeque é um homem desconhecido, que não tem nenhuma genealogia, como sumo sacerdote. Ele não é descendente de Levi, mas ele aparece como um grande sumo sacerdote. E sendo ele o seu sacerdócio, sendo eterno, assim também Jesus Cristo é o único perfeito sumo sacerdote. O sacerdócio de Jesus Cristo é eterno. Aleluia. Só que nós, para entendermos nessa parte aqui, é muito importante nós voltarmos um pouco atrás. O que Jesus fez na cruz. A palavra de Deus aqui, nós quando estávamos aqui no dia, a sexta-feira, no dia 18, foi aqui pregada a palavra de Deus, que Jesus, ele se doou, se entregou. Eu sei que alguns pregadores têm falado que Jesus foi capturado. Mas seguindo a Bíblia, ele se entregou, se ofereceu. Como o único meio de redenção, o único meio da salvação da humanidade. Para nos trazer o quê? Uma salvação perfeita e definitiva. Estamos aqui? Amém. O nosso tema hoje é a salvação perfeita e definitiva. Porque nós quando olhamos outras palavras, nas outras versões, em vez de falar a palavra perfeita ou salvação perfeita, vem a palavra definitiva. Significa que depois de Jesus não é necessário mais alguém vir morrer por nós. O que fez Jesus já basta. É o suficiente. É alguém que já indemnizou o pecado do que ele merecia. E a partir daquele dia Deus olhou que não, a humanidade tem uma esperança. Por isso que há uma garantia na Bíblia que todo aquele que profere o nome de Jesus, confessa com todo o seu coração, não há possibilidade de o pecado lhe condenar. Porque o próprio Romano ele nega, diz que a partir de hoje não há condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. É sobre Jesus, onde há uma salvação perfeita e definitiva. Mesmo que Satanás traga um contentor de pecado, e Jesus também traz um caminhão da salvação. Glória a Deus. Dizendo que o meu sangue encheu aqui, mais que a humanidade. Ele matou uma pessoa, né? Eu morri por todos. Não há nenhuma condenação sobre nós. Se Jesus está em nós e nós estamos nele, os céus nos pertencem. E aqui a palavra de Deus vai dizer que o tipo de sumo sacerdote de Jesus é diferente de levitas. Os levitas foram consagrados como sacerdotes seguindo a lei carnal. Porque mesmo que se fosse um pecador sendo levita, ainda tinha essa promessa de ser sumo sacerdote. Por causa do quê? Da sua descendência. Mas a Bíblia vai falar que não, mas o tipo de sumo sacerdote que Jesus é, não foi definido consoante a carne. Não foi definido por causa da sua linhagem.
Foi definido por causa daquilo que ele era. Aleluia. Jesus não nasceu para ser sumo sacerdote. Ele nasceu sendo sacerdote. E a Bíblia vai falar aqui, como eu disse neste capítulo, principalmente quando começamos no capítulo 5, no versículo 6, vai falar Melquisedeque. Este é um sumo sacerdote eterno. Vamos também no capítulo 6, versículo 20. Aponta de novo. Assim como Melquisedeque, o seu sacerdócio nunca terminou. Este também é o sumo sacerdote eterno. Agora no versículo 23 diz que os filhos de Levi não completaram o trabalho. O seu sacerdócio morreu no caminho. Por causa do quê? Porque o pecado, porque a morte lhe impediu eles chegarem até. Eles não puderam permanecer até hoje. Mas Jesus, como é alguém eterno, o seu sacerdócio permanece. Mas nós, quando voltamos atrás, para nós entendermos um pouco deste Melquisedeque, no versículo 1, versículo 2, a palavra dele vai trazer em memória Gênesis capítulo 14, versículo 18, versículo 19 e versículo 20. A Bíblia diz que Abraão, o seu sobrinho Ló, tinha sido levado cativo. Só que Abraão, quando ouviu que seus filhos, aliás, o seu sobrinho Ló já tinha sido cativado, diz que os 4 reinos se reuniram para irem pelejar contra o exército. Os 5 reinos que tinham tomado Ló. Só que a palavra de Deus que diz que Abraão tiveram êxito, tiveram um bom trabalho. Conseguiram livrar o Ló da mão da escravatura daqueles homens. Só que recuperaram tudo, não perderam nenhuma coisa. Só que a Bíblia vai me chamar a atenção. Diz que durante o tempo que estão a regressar, vão num lugar onde o rei de Sodoma se encontrava. Num lugar chamado Valém. Só quando Abraão chega lá atrás, todas as trouxas, tudo que eles recuperaram. E com seus sobrinhos e outros do povo de Sodoma e Gomorra. Só neste momento que Abraão está lá, quem vem ao seu encontro é um rei chamado Melquisedeque. Só que o que a Bíblia diz quando Melquisedeque chega, nós olhamos a Bíblia, ela apresenta que este Melquisedeque era um rei e o sumo sacerdote. O mesmo homem era rei e sumo sacerdote. Só que nós, quando pesquisamos de ele onde vem Melquisedeque, a Bíblia não apresenta. Melquisedeque aparece lá em Gênesis capítulo 14 como alguém que caiu dos céus. Como alguém que não tem princípio, que não vem numa família. Não tem nenhuma linhagem que diz que Melquisedeque era da família X, da tribo X. Aparece lá. É rei de Salém. Onde é que era Salém? O novo Jerusalém que nós conhecemos hoje como Jerusalém. Nesse momento ele era chamado de Salém. Só que a Bíblia diz que quando o Melquisedeque chega, começou a proferir. E a Bíblia diz que ele não vem com mãos vazias. Trouxe consigo pão e vinho. Pão e vinho para quê? Para abençoar o homem de Deus chamado Abraão. Só que o que a Bíblia me chama a atenção no versículo de número 19. E abençoou e disse: bendito seja Abraão, do Deus de Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Bendito seja o Deus de Altíssimo, que entregou os seus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe. E diz que a Bíblia, quando ele ouviu as palavras, Abraão disse: não, tudo que eu tenho vou dar o dízimo a este homem. Aleluia! Então nós podemos olhar aqui. Se o Melquisedeque, seguindo a Bíblia, diz que se o Melquisedeque teve a ousadia de abençoar Abraão, significa que Melquisedeque era mais maior em relação a Abraão. Amém. No versículo 7 de capítulo 7, diz que sempre o maior é que abençoa O menor. Em outras palavras, aquele que tem é que abençoa aquele que Não tem. Melquisedeque sendo um rei, um sumo sacerdote. Em outras palavras, o nível de fé que Melquisedeque tinha era maior em relação à fé de Abraão.
E ele, quando vê Abraão, diz que não. Eu reconheço que tudo que você alcançou não foi pela sua força. Por isso que eu quero bendizer o meu Deus, o Deus do Altíssimo. Amém. E liberou a palavra de bênção para Abraão. E Abraão, quando viu que este homem me abençoou. E como este que me abençoou, como um sinal de reconhecimento. Melquisedeque não pediu dízimo. Melquisedeque não pediu oferta. Abraão sozinho disse, não. Tudo que eu tenho vou dar. Porque eu reconheço que este aqui é o homem de Deus. Amém. Aleluia. Irmãos, essa palavra pode me chamar a atenção. Que não tem nada a ver só com a pregação. Tem a ver de reconhecer que o que eu tenho, que me deu é Deus. Nós podemos ensinar todos os domingos sobre dízimo. Se Deus não falar consigo e não te convencer que o que você tem, 20 mil, nunca você vai dar. Vamos ler Malaquias, vamos jejuar, vamos pedir o Espírito Santo. Mas você vai dizer que não, ainda não concordo. Porque você precisa é o quê? O próprio Deus falar contigo. Abraão, quando ouviu, bendito seja tu, Abraão. Eu reconheço que tudo que você recebeu é de Deus Altíssimo. E esta guerra que você venceu não foi a sua guerra. Quem venceu foi Deus. E usando a você como um instrumento. Aleluia. Abraão disse que eu reconheço sim, foi Deus. E por isso que tudo que eu tenho, quero partilhar com o homem de Deus. A Bíblia diz que tudo que ele possuía. Vamos a falar. Se tinha ovelhas, 10% das ovelhas. Se tinha boi, 10% dos bois. Se tinha dinheiro, 10% do dinheiro. Se era ouro, tinha que dar 10% do ouro. Se tinha prata, tinha que dar 10% da prata. E a partir deste momento aqui, Abraão ficou mais abençoado. Porque cada vez nós que honramos o homem de Deus, cada vez que nós honramos Deus, Deus mais nos abençoa. E a palavra de Deus vai dizer assim. Assim como quando Abraão naquele dia, quando deu dízimo, seu filho Levi, estava nos seus lombos. Estava dentro dele. Em outras palavras, no dia que Abraão deu dízimo a Melquisedeque, significa que também Levi deu dízimo. Isso parece não fazer sentido, né? A Bíblia diz que o dízimo que nós damos, os filhos que nós vamos nascer, já deram Dízimo. Amém. Não sei se a igreja entende. O dízimo que você dá hoje está protegendo até a próxima geração. Por causa daquilo que você deu hoje. É a Bíblia. Diz assim como quando Abraão deu a Melquisedeque 10% de tudo que tinha. Mesmo Levi que era antes de nascer. Levi não é o filho de Abraão. É o neto de Abraão. Aliás, ele tem bisneto. O neto de Abraão é o pai de Levi. Mas a Bíblia vai apontar a quarta geração de Abraão. Louvado seja Deus. O nosso Deus é maravilhoso. Amém. O que nós fazemos hoje, Deus vai se lembrar dos nossos filhos, dos nossos bisnetos. Que não, o seu filho ou o seu pai, há muitos anos atrás, estamos em 2025, talvez será 2205, não sei. Tem alguém da sua família que já deu dízimo. E por causa disso, por isso que você é um homem rico, um homem abençoado. Eu quando olhei isso falei, mesmo se eu tivesse dúvida de não dar meu dízimo, daria tudo. E nós podemos entender uma coisa aqui. E a Bíblia vai falar aqui, o escritor de Hebreus. Diz, os levitas que vocês dão dízimo, deram dízimo a alguém? Levita deu dízimo primeiro de Abraão. Mas depois disso, esses se acharam poderosos para recolher os dízimos dos seus irmãos. Aleluia. Significa que todo líder também que recolhe dízimo tem que dar Dízimo. É isso. louvado seja Deus. Amém. Não há ninguém que está dizendo que não, eu como sou pastor não vou dar dízimo. Não tem nada a ver com posição. Levita tem que dar o dízimo. E a partir do dia que deu o dízimo, Deus disse que a partir de hoje, você é bendito. Pode comer o dinheiro de dízimo, porque você também já abençoou. Se você um dia quer comer o dinheiro de dízimo, tem que aprender o quê? Dar o dízimo. Então a Bíblia vai dizer assim. Da mesma forma, quando Levi deu o dízimo, a partir daquele dia começou a caminhar. E começou a recolher dízimo dos seus irmãos.
Nós precisamos nos lembrar quem recebeu o dízimo de Levi. Quer dizer que esta pessoa é maior do que Levi. E vamos trazer que a memória diz que não, o que nós queremos apontar é Jesus. Então, quando nós olhamos nos versículos subsequentes, dizendo nós quando procurarmos a genealogia de Levi, tem um princípio. Vem com uma família. Sabemos que é filho de Abraão. Sabemos que também é filho de Isaac. Sabemos que também é filho de Jacó. Tem uma família. Mas nós quando olhamos esta linhagem, nós vamos olhar que Deus ele consagrou, separando esta parte para ser os sumos sacerdotes. Significa que todo que tinha que nascer na tribo de Levi tinha o destino do sacerdócio. Excepto aquele que seria um aleijado, que a própria condição da lei iria lhe condenar. Só que indo mais para frente, a Bíblia diz assim: eles que foram levantados por meio da lei falharam contra Deus. Porque a sua lei era uma lei que eles corromperam. Uma lei corrompível. Mas esse novo sumo sacerdote é um sumo sacerdote eterno. Por quê? Ele é como Melquisedeque. Você vai ler lá Melquisedeque lá em Gênesis capítulo 14. Melquisedeque aparece como rei, como sumo sacerdote. Só que depois de ele abençoar e receber dízimo, a Bíblia não fala onde ele foi. De onde ele nasceu não se sabe. Morreu ou continuou a viver, a Bíblia também não diz. E aqui também no Novo Testamento fala o mesmo assunto. Da mesma forma que não se contou os dias de Melquisedeque, assim também os dias de Jesus não são contados, porque ele é um rei eterno. Quem era Melquisedeque? A Bíblia chama ele como um rei justo e o rei da paz. Aleluia! Amém. O rei justo e o rei Da paz. Não sei se essa palavra vos lembra algum versículo na Bíblia. Amém. Melquisedeque era um rei justo que reinava em Jerusalém, a casa de Deus. Um lugar que foi levantado o primeiro templo, onde foi edificado o maior templo. Quando nós lemos lá em Ezequiel capítulo de número 5, versículo 5, a Bíblia diz assim: tu és Jerusalém, te coloquei no centro das nações, para que todas as nações, quando olham Jerusalém, possam ver como uma referência. Em outras palavras, todos nós que estamos aqui, a nossa esperança sabe está onde? Em Jerusalém. Aleluia! Amém. Todo cristão que não tem esperança de chegar em Jerusalém, esse não é cristão. Por quê? Porque a própria Bíblia, o único lugar que ela almeja dizer que um dia vai ser renovado, não é Moçambique. João não viu um novo Moçambique, João não viu um novo Malawi, João não viu uma nova Tanzânia, João não viu uma nova Europa, a Espanha, Inglaterra, não. O único lugar que ele viu uma nova cidade é Nova Jerusalém. Glória a Deus. Amém. Uma nova Jerusalém. Então Melquisedeque sendo o rei da justiça e o rei da paz, isso nos mostra a Bíblia que fala em Isaías capítulo de número 9, versículo de número 6, diz: um menino nos nasceu, a autoridade está sobre os seus ombros. Porque ele será chamado de maravilhoso, será chamado Deus forte, conselheiro e o príncipe Da paz. Amém. o rei da Eterno. paz. O príncipe da paz significa o filho do rei da Paz. glória a Deus. Amém. E a Bíblia vai trazer o Melquisedeque com ele o mesmo caráter. Em outras palavras, tudo que Melquisedeque viveu no Velho Testamento era a sombra de Jesus. Amém. E a Bíblia vai falar, Paulo, aliás, o escritor de Hebreus, ele começa a detalhar. Se eu não posso vos convencer, se eu falar que Jesus Cristo é maior sumo sacerdote, vamos falar que não é o filho de Levi. Diz, assim como Melquisedeque não poderia ser o sumo sacerdote, mas se vocês reconhecem que são filhos de Abraão, se Abraão reconheceu que o Melquisedeque é o grande sumo sacerdote, quem somos nós que somos os filhos dele para nós não reconhecermos? Então, se vocês reconhecem também Melquisedeque, também devem reconhecer Jesus. Aleluia! Amém.
Por isso que esta carta vai ser definida como a carta dos hebreus. Quem são os hebreus? Os filhos de Heber. A descendente de Semenita, o Sem, o filho de Noé. E a mesma linhagem onde vem o Abraão, o nosso pai na fé. Então a Bíblia diz que se nós reconhecemos que Melquisedeque é o sumo sacerdote, devemos também reconhecer que Jesus Cristo também é o sumo Sacerdote. Louvado seja Deus. E a Bíblia vai falar mais uma palavra tão comovente. Diz, os filhos de Levi não fizeram nenhum juramento. Mas quando esta aqui fez um juramento, porque o Senhor Deus jurou. Salmos de número 110, versículo 4. A Bíblia fala. O Senhor Deus jurou, dizendo, este será a ordem de Melquisedeque, cujo o teu sacerdócio não terá fim. Em outras palavras, será um sacerdócio eterno. Salmos capítulo de número 110, versículo 4 diz isso. Então, ele vai continuar detalhando. Da mesma forma, os levitas não juraram, mas para Jesus houve um juramento. Glória a Deus. Amém. Então nós começamos a olhar que não existe maior sumo sacerdote em toda a Bíblia e perfeito. Que não seja o maior sumo sacerdote, seja Jesus. Jesus é nosso maior sumo sacerdote. Por isso, quando nós olhamos Jesus, nós alcançamos uma verdadeira salvação. E a Bíblia vai explicar os porquês. Diz, se você procurarem a genealogia, a tribo de Judá não poderia ser ninguém sacerdote. Porque os únicos destinados deveriam ser levitas. Mas Jesus vem da tribo de Judá para contrariar a lei. E a Bíblia diz assim, mudando a lei, mudando o sacerdócio, também mudamos a lei. Glória a Deus. Então nós podemos nos perguntar assim. Jesus diz que eu não vim acabar com a lei. Apenas vim para cumprir. Agora, como é que nós podemos dizer que Jesus ele mudou a lei? Esse negócio de mudança, estamos a dizer que Jesus ele aniquilou a lei. Se nós olharmos a Bíblia bem mesmo, Jesus contrariou muitas vezes a lei. Por isso que havia muita perseguição, porque o próprio povo não compreendia a lei. Porque as pessoas estavam definindo que o único dia para adorar a Deus é sábado. O único lugar de adoração é em Jerusalém. Os samaritanos não tinham acesso a Jerusalém. Disse, não. Também para nós o melhor lugar para adorar a Deus também é neste monte de Samaria. Agora há confusão entre os de Jerusalém, os judeus e samaritanos. Mas Jesus, aquele que não vive só seguindo o que está escrito, traz a revelação verdadeira. Vai encontrar a mulher samaritana. Ele diz que eu sou judeu, você samaritano. Vocês samaritanos adoram o que vocês não conhecem. Mas nós judeus adoramos o que nós conhecemos. A mulher começou a dizer, então os judeus, por causa de conhecerem a quem eles adoram, não são melhores, são verdadeiros adoradores. Jesus diz que nem judeus nem samaritanos. Aleluia. Pela lei, os melhores, as pessoas que conseguiam adorar de uma forma perfeita, seguindo a lei, eram judeus. Porque adoravam onde? Em Jerusalém. Mas o maior sumo sacerdote levita, que vem da tribo de Judá, diz não é em Jerusalém, não é em Samaria, não é na Ásia, não é na Europa, não é na África. Em qualquer lugar onde alguém buscar ao Senhor em espírito e em verdade, seja na cadeia, no hospital, está no velório, é no cemitério, mas buscou Deus em espírito e em verdade, Deus vai se revelar. O maior sumo sacerdote. Ele diz o que eu vou vos mostrar. Não são coisas apenas escritas, são coisas reveladas profundas. Não tem nada a ver com o lugar. Porque eu sou o maior sumo sacerdote. Seguindo a linhagem, nós que estamos aqui, a única coisa que nos esperava era o inferno. Nós estávamos fora, não temos acesso nem em Samaria, nem em Jerusalém. Nascer fora de Jerusalém
você sem ser judeu, automaticamente você era uma pessoa condenada. Porque o quê? Porque os próprios levitas não entenderam a mensagem de Deus. Quando Deus estabeleceu em Jerusalém como maior lugar, era para que todo o povo olhasse em Jerusalém ou encontrar uma referência. Glória a Deus. Amém. Da mesma forma, quando o ministro vem para pregar, o que vocês devem olhar primeiro o ministro. O que ele condena significa também não pode viver a mesma. Estamos aqui nesta manhã. Amém. Tudo que ele prega diz que isto aqui é pecado. Significa que aquele ministro também não pode fazer. Se ele condena adultério, não pode ser um adúltero. Se ele condena bebida, não pode beber. Se ele diz que não fumar é pecado, também não pode. Figura de referência. Por isso que Jesus, aí a palavra dele diz: tu és Jerusalém, te coloquei no meio das nações, no centro das nações. Em Moçambique não é no meio das nações, mas Jerusalém é no meio das. E onde Jesus vai pisar o chão é Jerusalém. Louvado seja Deus. Amém. Não sei se alguém aqui está nesta manhã caminhando para Jerusalém, mas eu estou caminhando para lá. Amém. E a Bíblia vai falar que não, os sumos sacerdotes e levitas só olhavam para os judeus. Mas esse novo sumo sacerdote, ele olha para toda a humanidade. Aleluia! Mesmo que você não seja judeu, mas você é um ser humano que crê em nome de Jesus, Jesus olha para si. E aí vai continuar aqui no versículo 3, então, para nós, 23, para darmos continuidade. Esses sumos sacerdotes, eles houveram maiores números, cada ano tinha que se mudar, porque alguns deles morreram no caminho. O seu sacerdócio não foi permanente. Por isso, a partir do Novo Testamento, não se fala muito de levitas, como sumos sacerdotes. Mas esse que vem é aquele que vem da descendência da ordem de Melquisedeque. Assim como Deus ele falou que este sacerdócio não teria o fim. Estava falando de Cristo. E porque o próprio Cristo, o que ele fez na cruz é o suficiente. E ele vai falar uma palavra no versículo 24, e apontando Cristo, e no versículo 25, e diz que todos aqueles que se achegam a Deus por meio deles, eles definitivamente, verdadeiramente, perfeitamente, são salvos. Por que são salvos? A Bíblia fala assim, porque o próprio esse sumo sacerdote, todos os dias, toda hora, intercede por... Aleluia, meu Deus. Irmãos, nós temos alguém que intercede por nós. Você pode enviar mensagem, irmão fiel, estou a pedir, orar por mim. Eu estou no trabalho. Eu dizer amém. Sair do trabalho, chegar em casa. Me esquecer que eu disse amém a alguém para orar por ela. Mas a pessoa está com uma dificuldade, está com um problema. Daqui a pouco vai passar uma semana, você deve testemunhar. Aleluia, igreja. Eu quero agradecer, irmãos, por terem orado por mim. Porque naquele dia, quando eu pedi para os irmãos orarem por mim, naquele momento eu olhei a mão de Deus. Eu comecei a olhar, naquele dia sim, tinha falado. Mas infelizmente não cheguei a orar. Não é que eu não queria, me esqueci. Irmãos, enquanto nós homens nos esquecemos, temos um intercessor. Aleluia. Como é que operou se eu não orei? Porque alguém maior que mim, a maior, aquele que me colocou, aquele que me levantou, estava intercedendo. A minha oração pode falhar, mas a oração dele não falha. Eu posso estar no pecado, a minha oração não ser recebida, mas você está pedindo com fé que Deus vai agir. Diz que não, essa alma aqui não pode te abençoar. Vamos me encarregar de interceder por ti. Com chuva estamos aqui adorando a Deus. Não merecemos, estamos aqui pela graça, porque alguém intercede. Os levitas dizem, uau, está com problema, né? Ok, traga um cordeiro. Traga dois, porque eu também tenho meus pecados, meus problemas. Eu também com Deus, aqui temos um muro aqui no meio. E precisa ser quebrado. E primeiro tem que quebrar o meu muro, para depois quebrar o seu muro. Em outras palavras, estamos a falar o quê?
O homem que vinha era pecador, encontraram outro. Aí o processo era tão lento. E olhando que era uma vez por ano, purificação. E você imagina, a Bíblia diz que nós pecamos todos. Nós pegamos o quê? Todos? Depois do sumo sacerdote levita fazer o trabalho. Irmão, seja abençoado, já estás santo. Saía fora santo, a partir dali carregava de novo. Louvado seja Deus. Deus olhava, e que misericórdia. Quando mais resolve o problema, parece que comecei o problema. Jesus olhou e disse que não, os levitas estavam a falhar. Logo que eles fazem o trabalho de sacrifício, não intercediam mais. Muitas das vezes nós também como líder, nós acreditamos que você está doente. No momento que você diz que estou doente, aqueles vamos nos dedicar. Irmã Dália sofreu acidente, agora temos que orar. Vai estar melhorar. Agora ele é responsável para orar por ela. Né? Essa é a realidade. Eu sou uma pessoa que gosta de falar verdade. Há dias que eu não oro para ninguém, oro para a minha situação também. Mas a boa nova que de hoje está nos ensinando o quê? Enquanto o homem não ora para si, Jesus está intercedendo por ti. Aleluia. Talvez naquele dia o que você queria receber, você vai testemunhar na igreja assim. Porque ele é o dono da igreja. Tudo que vem como a causa da igreja, ele assume o controle. Porque sabe que se ele não manifestar a sua glória, quem vai ser envergonhado não são homens, é o nome dele. Então, por causa do nome dele, ele vai dizer que eu vou me encarregar. Diz que César te acabou, né? Não tem força. Não se preocupe, eu já estou a interceder. Daqui a pouco você vem aqui com cara limpa, dando um testemunho poderoso. Nós glorificamos Deus porque nós reconhecemos é Jesus que intercede. Até para a oração pessoal, tem dias que você diz que Deus, o Senhor sabe que eu estou muito cansado, aleluia. Só quero que o Senhor só me guarde. Esse me guarde termina quando você já está a dormir. De repente, você já imaginou, se for que todos os dias que nós dormimos, depende da quantidade de oração, acho que o melhor de nós já estaríamos mortos. Mas daqui a pouco você está a sonhar coisas abençoadas. Mas ontem não orei tanto assim, mas Deus como se revelou à noite, porque alguém intercedeu por você. Enquanto nós estamos cansados, eu estou a pensar desses Deus, Jesus começa a falar, meu Pai, dá força a esta ovelha, eu já me entreguei, já limpei esta pessoa, está olhando os seus problemas, eu já livrei isto aqui, este homem, esta mulher, precisa sair desta posição, porque esta mulher não pode continuar da mesma forma, porque eu morri na cruz por causa daquela pessoa. O pai começa a olhar aqui. Meu filho, você ama tanto essas pessoas. E como você ama também, eu amo eles. Então, sendo assim, seja perdoado e receba a graça, receba a bênção. Daqui a pouco estamos a testemunhar. Aleluia! Glória a Deus. Não existe o sumo sacerdote perfeito em toda a Bíblia. Fora de Jesus. Não importa se é filho de Abraão, é da descendente de Jacó. Fora de Jesus nunca insistiu. A Bíblia diz que eles foram impedidos pela morte. Eu quero só interpretar esse versículo. A Bíblia, se fala que eles foram impedidos pela morte, significa que essas pessoas não tinham o domínio sobre a igreja. Estamos aqui? Amém. Se as pessoas foram dominadas pela morte, significa que esses homens não tinham o poder sobre a morte. Estavam debaixo da morte. Romanos capítulo de número 8, versículo 10, diz assim: se nós recebemos a graça por meio de Jesus, se nós vivemos seguindo a salvação de Jesus, o nosso corpo morre por causa do pecado. Mas no versículo 11 me chama mais a atenção. Diz: o Espírito de Jesus, daquele que ressuscitou, o Espírito de Deus, daquele que ressuscitou Jesus dentro dos mortos. Eu gostaria que este versículo, todo membro daqui, decorasse esse versículo. Se o Espírito de Jesus habita em vós, aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, também ressuscitará os vossos corpos mortais.
Se os nossos corpos mortais já foram ressuscitados, significa que não há mais morte para nós. Amém. Quem morreu não tem mais medo de morte. Aleluia. Amém. A Bíblia diz que se morre só uma Vez. irmão fiel, isso quer dizer que não precisamos ter cemitério. Vai existir, vamos sepultar o seu corpo. Mas o verdadeiro homem não morre. Aleluia. Amém. Quem é rico sabe. Hoje você não pode decorar com o tipo de carro que anda, né? Hoje está com Razzi, amanhã estará com Mercedes, outro dia com Caravana, outro dia com BMW. Você olha, todos eles são seus carros. Sim, porque tem condição. O que eu quero dizer? O nosso corpo é um transporte que carrega o espírito. O verdadeiro homem está dentro do Corpo. O que nós damos nome Naison. Esse fez isso aqui. O dia que morre, esse fez isso aqui, mesmo que está lá dentro continuar, achamos que também morreu. Porque é algo invisível. Porque este homem que está lá dentro, quando morre, volta para o Pai. Amém. E é esse que tem a vida eterna para testemunhar. Se não tem a Cristo, também vai ter a eternidade no lago do fogo, e é no inferno. Aliás, depois do inferno. O inferno também é um lugar de espera. Para isso não é o lugar final, é o lugar de espera. O inferno também não é o final, é o lugar de Espera. Na igreja onde estamos também não é o destino final, é o lugar de Espera. A casa que você está vivendo lá em casa, lá onde você dorme, não é o lugar final, não é o destino Final. É o lugar de o quê? Essa mulher que você casou com ela ainda, você está no lugar? Espera. Aleluia! Amém. Nós todos vivemos no lugar de espera. Há pessoas que se contentam que não, aqui já está, isso aqui é o meu destino. Conseguiu um emprego, não, esse aqui é meu último emprego. Ninguém vai me tirar. Você lê a Bíblia. Não, eu orei muito, Deus é que me deu. Se Deus me deu, tudo que Deus dá não arranca. Deveria ressuscitar o chão e perguntar. Aleluia. E ressuscitar Jó. 10 filhos, toda a riqueza, aí que vinha de Satanás. Nós também, em Jó, ele entendeu, disse que não. Em todo lugar que eu estou no lugar de espera. Amém. Sabe, um grande escritor, muito maravilhoso, que me faz rir. Disse quando nós estamos no ventre da nossa mãe, durante os 9 meses que nós estamos lá, dizemos que eu já cheguei ao mundo verdadeiro. E aqui é meu lugar final. Daqui eu não saio mais. Começamos lá a criar o nosso próprio mundo. Nos alimentamos por meio do emprego, achamos que nada disso é suficiente. Chega o dia na maternidade, você me diz, eu não quero sair daqui. Porque eu era muito feliz. Por isso a criança diz que as pessoas que trabalham lá no hospital, eu nunca vi. Mas a criança basta nascer e começa a chorar. Porque foi tirado de um mundo que ele estava habituado. Daqui a pouco soprou um pouco de vento e já está a sair raio. Porque não está habituado, o mundo dele não era esse. Ninguém que já nasceu um filho escuro, né? Bem branco. Daqui a pouco começa a se descascar com o sofrimento do sol. Você descobre, aquele cabelo ali que nos enganava que você é alguém diferente da nossa família. Saiu, parece que está sendo bronzeado. E há filhos que nos esperam, né? Nós pelo menos somos escuros, mas dá para olhar, está bem mais escuro. Mas esse quando saiu, estava branco. Era o mundo que ele estava a viver. Então diz que assim como lá, a criança se engana. É o mesmo, a maioria de nós aqui só ouvimos que um dia vai se morrer. Ouvimos isso, mas às vezes nos esquecemos. Um grande homem disse que comprou frango dele, cozinhou, comeu. Logo que ele comeu com o seu eu não sei o que é, mas se não fosse a morte. Porque o quê? Ele estava dizendo que todos os dias, se eu queria viver desta forma, eu estaria muito Feliz. Todo mundo quando pensa a morte diz que não vou guardar nem dinheiro, nem um centavo no banco. Se daqui a pouco eu vou morrer. Aleluia! Amém. Tieio. Algum de nós que está aqui receberam uma profecia que amanhã não vai acordar.
Vamos ter que fugir meio perto da pessoa. Porque antes de ele morrer, cuidado de matar alguém. Ou vai pedir dinheiro emprestado. Mas na minha parte seria diferente. Não sei, né? Mas até agora estou a pensar que seria diferente. Meu Deus, tenha misericórdia. Mas é isso que nós precisamos, porque todos nós precisamos entender. Essa aqui é a minha última oportunidade. Porque o lugar que eu estou é o lugar de espera. Temos um destino final. Jesus, quando veio na terra, ele circulou muitos lugares. Nós vamos olhar. Foi em Samaria. Ah, foi um lugar de... Não, estava de passagem. Foi para Jerusalém, mesmo assim passou. Morreu, disse que não é meu destino. A morte. Ressuscitou, voltou para os apóstolos. Agora vai estar conosco. Diz, não, eu tenho um destino. Aleluia. Glória a Deus. Vai ter que saber que você tem um Destino. Agora a pergunta é esta. Qual será o seu destino? Mas hoje quero te apresentar aqui o grande sumo sacerdote. E a Bíblia diz que ele salva perfeitamente, definitivamente, todos aqueles que se achegam a Deus por meio deles. Por meio de Jesus. Por quê? João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, A verdade e o quê? e a vida. E ninguém. Vai ao Pai, senão por mim. Significa que se você procurar um outro atalho, não vai te levar para o Pai. Porque a única maneira de chegar perfeitamente, nós homens não somos perfeitos. Somos pecadores. Este homem que está a pregar aqui é pecador. Mas a única esperança é que Jesus tem graça para mim. Para suprir os nossos pecados. O credencial para nós subirmos nos céus é muito importante nós conhecermos. Lá nos céus requer pessoas perfeitas. Todo aquele que não é perfeito não pode chegar ao céu. Por isso que a Bíblia fala assim. Se vocês lerem esse capítulo aqui, vai falar que a lei não há nada que aperfeiçoou. Por quê? Porque a lei só sabia falar o que Deus exigia. Mas os homens não sabiam viver o que a lei. Olhavam, não matarás, mesmo assim, matavam. Honrar seu pai, mesmo assim não honravam. Lembra-se do seu Criador, seu Deus, único e verdadeiro. Mesmo assim, estavam costas a Deus. Não tomarão o nome do seu Senhor em vão. Mesmo assim, contrariavam o mandamento. Não, isso só é aqui em África. Não! Se você ler a Bíblia, os próprios homens que receberam a lei pecaram contra Deus. Porque havia fala de um sumo sacerdote verdadeiro e perfeito. E Paulo vai escrever e dizer que assim é o testemunho que não há nenhum pecado que está acima da capacidade humana. Aleluia. Porque Jesus logo que morreu anulou todo o poder das trevas. Todo o poder do pecado não pode dominar o homem. Se era a morte que dominava o homem, Jesus veio dominar a morte. Por isso, se eu falar que você não está à espera da morte, tem que dar glórias a Deus por isso. Porque o que nos espera não é a morte é um processo. Para nós chegarmos a Jesus, que é o nosso próprio destino. Louvado seja Deus. Lá no versículo de número 26. Versículo de número 26. Me deixa só ler. Diz que com efeito nos convinha um sumo sacerdote como este. Este como? Aqui começa a falar. Um santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Em outras palavras, está a dizer que esse Jesus é maior do que os céus. Ele é santo, separado dos pecadores, sem mácula, sem defeito. Não era coxo nem curucunta. Não tinha nenhuma culpa. Você quando olhar e dizer que não, Jesus, você cometeu esse tipo de pecado. Jesus era inculpável. Então a Bíblia diz que o único perfeito, ele é perfeito por quê? Porque é um homem sem pecado. Porque no versículo 26 vai dizer que o outro sumo sacerdote, quando você esse primeiro tinha o quê? Confessar o seu próprio Pecado. Por isso que o trabalho não era completo.
É isso que acontece hoje. Imagine um líder que tem um trabalho de oração. Mas o mesmo líder também tem um emprego. De repente ele está, talvez está a gerir com a irmã Cristina, a irmã Helena. Tem o seu emprego. Durante o dia, acordaram de manhã, tem um atrasado porque o alarme tocou. Está com ele para onde? No serviço. A volta de lá encontra alguém que está lá na porta dela. A irmã saiu, acordou alguém a correr. Porque o trabalho de hoje tinha de cansado, queria mais continuar a dormir. De manhã não teve tanta oração. Só Deus já abençoou o dia de hoje. Amém. Já estava a correr porque estava muito atrasado. Temos esses dias, né? Amém. Foi lá, trabalhou. Só enquanto volta, encontra alguém que está com uma situação. Irmã não tem nenhuma revelação. Não buscou Deus tão intensamente para lhe preparar. E lá já chega. No trabalho discutiu muito com os colegas, porque o trabalho estava muito difícil. Mesmo os líderes, pastores, no trabalho às vezes discutem. Aqui tem dias que eu mesmo discutimos. Mas depois reconciliamos. A Bíblia não proíbe discutir, mas nos orienta a nos reconciliar. Então ele discutiu lá no serviço, estava cheio de estresse. Há dias que eu chego e falo que essa empresa, se for que era do meu tio, hoje seria o dia mais fácil de eu não aparecer aqui. Mas como o dono da empresa eu não te conheço, estou aqui. Discutimos, voltamos, enquanto a irmã Shane está lá. Está a pedir horário para mim. Epa! Você já começou a olhar. Aqui mesmo, será que Deus vai se manifestar? A sua mente toda está ocupada com cheio dos problemas. Como é que eu vou orar, convencer que mesmo o Espírito Santo possa trabalhar nele? Você começa a olhar aqui, eu também queria orar. Porque quase nós estamos na mesma situação. Mas está se manifestando de uma maneira diferente. Mas a Bíblia aponta a Jesus, diz que Jesus era alguém mais diferente mais que eles. Jesus é muito diferente do que os pregadores. Ele era um pregador e encontraram a pecar contra Deus. Mas Jesus nunca pecou. Por que eles pecam? Pecamos, somos homens. Mas não quer dizer que nós devemos viver no pecado. Aleluia. Não estou dizendo que não, como os serão pecadores também pecam. Me deixa não ter, eu vou pecar também. Então, a Bíblia diz que aquele que diz que eu não pego contra Deus é mentiroso. E eu não posso dizer que Jesus é mentiroso. Se ele falou é porque isso aqui é uma verdade. Então a Bíblia diz que Jesus é alguém sem culpa. Imaculado. Nós aqui não somos imaculados. Santo puro. Completamente santo. E mais, o mais importante. O mais alto do que os céus. O mais grande, o mais maior. A Bíblia diz que Jesus é maior mais que os céus. Agora, irmão, se Jesus é maior mais que os céus, por que Jesus vive nos céus? A Bíblia fala que os céus e a terra vão Passar. Vão o quê? Passar. A pergunta é, se você acha que os céus é maior do que Jesus, quando os céus acabarem e a terra acabar, Jesus vai viver aonde? Deveria ser a pergunta, né? Não, ele porque também habita nos céus. Não tem como os céus, Jesus ser maior do que os céus. A pergunta não é a mesma. Mesmo antes da criação dos céus e a terra, onde é que Jesus vivia? Daqui a pouco vamos ler uma oração de Jesus que ele fez. Diz que o Senhor sempre me amou antes da criação de todas as coisas. Antes da criação da terra, antes da criação dos céus. Onde é que ele vivia? Deus não depende dos céus nem da terra para ele viver. Ele depende do seu próprio poder. Tudo que nós encontramos veio através do poder. Por isso a Bíblia diz que ele é eterno. Os céus vão acabar. A palavra dele nunca vai acabar. Porque a palavra é o próprio Deus. o sumo sacerdote. Mudando o sumo sacerdote, também mudamos a lei. Jesus contrariou a lei vindo da tribo de Judá, mas servindo como o sumo sacerdote. Nós estamos aqui hoje porque Jesus contrariou a lei. Não pegou contra Deus. Cumpriu, trouxe uma lei dentro da revelação da lei que os homens não compreendiam.
E por causa disto aqui, hoje nós dizemos que também somos filhos de Abraão. Aleluia! Somos filhos de Abraão, você é descendente de Eber, não importa onde eu venho. Se era de Canaã, não sei de quem. Mas é que eu sei que logo que eu aceitei Jesus, sou filho também de... Abraão. Onde Abraão está, também eu estou lá. Aleluia! Glória. Se é na direita do Pai, também eu vou estar na direita. Do Pai. A bênção da igreja é a bênção de Abraão. O mesmo direito que tinha Isaac é o direito que eu tenho. O mesmo direito que Jacó teve, também é o direito que a igreja... Tem. Somos filhos de Abraão. De onde vem a nossa linhagem? A ordem de Melquisedeque. E em Jesus Cristo. Melquisedeque é um tipo de Cristo no Velho Testamento. Sem um começo, sem fim. Por isso que eu disse, vai ler, não vai encontrar o começo nem o fim. É quem é Jesus. O mesmo aqui, Hebreus capítulo 8, versículo 13. Jesus de ontem, Jesus de hoje, é o mesmo para... Sempre. Glória a Deus. Amém. Então, nesta manhã, só quero te garantir uma coisa. Não importa quantos pecados que você cometeu diante de Deus. Mas se nesta manhã você olha que não, é Jesus Cristo que me trouxe. É Jesus Cristo que morreu por mim. Ele vai apagar todo tipo de pecado que você tem. Há pessoas que quando olham, eu sou um missionário, já trabalhei muito no campo. Falar com um irmão, com uma pessoa que não conhece Cristo, irmão, Jesus Cristo te ama. Jesus Cristo quer te salvar. E a pessoa responder desta forma: você está a falar assim porque você não sabe o que eu fiz. Eu já matei, já cometi adultério, já roubei. O Jesus que você está a me apresentar não tem como me salvar, porque os meus pecados são maiores. Nesta manhã que eu tenho garantia para você, se você está na mesma condição, Jesus é maior do que os seus pecados. E o amor que Ele sente por você nesta manhã não está olhando pelos seus pecados, está olhando para si. E eu tenho certeza que nesta manhã Jesus te trouxe aqui para te salvar. O nosso maior sumo sacerdote, ele nos purifica os nossos pecados. Você veio aí como um resultado de uma oração. Eu disse que nesta manhã nós vamos ouvir a oração que Jesus fez. Mas eu, para ler esta oração, vou fazer isso como se fosse a nossa própria oração. Gostaria que a igreja se colocasse em pé. Queremos terminar nesta manhã. Eu quero que a igreja preste atenção enquanto eu leio. Não olhe porque eu estou fazendo uma leitura. Mas enquanto você presta atenção, quero que você abra o seu coração. Nós estamos aqui porque tem um sumo sacerdote que intercedeu por nós. Creio que você é um resultado de uma oração que Jesus fez. Em João capítulo de número 17, Jesus ele intercedeu para a igreja. Ele intercedeu por si. Intercedeu para os seus apóstolos. Intercedeu pela igreja que já existia, mas não terminou por aí. Intercedeu por nós que estamos aqui. Você vai entender que Jesus, antes de você vir para aqui, Jesus já tinha orado para si nesta manhã. Se você está com alguma situação onde os seus pecados que são maiores, Jesus intercedeu, pedindo perdão para os seus pecados. Assim ele começou a dizer. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou-se os olhos para os seus e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste a autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos o que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, Pai, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo,
com a glória que eu tive junto de ti. Antes que houvesse o mundo, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu me confiaste. E eles têm guardado a tua palavra. Aleluia. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti. Porque eu tenho transmitido as suas palavras que me deste, e eles receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Nós que estamos aqui neste versículo. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as suas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste para que eles sejam um, assim como nós somos. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste e protegi-os. E nenhum deles se perdeu, excepto o filho da perdição, para que se cumprisse as suas escrituras. Mas agora, vou para ti junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, Pedro, João, Tiago, mas também por aqueles que vierem, a família Focrina, e crerem em teu nome, por intermédio de mim, da tua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu o Pai, em mim eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos. Eu neles, tu em mim, a fim que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e tu amaste. Aleluia. Nós olhamos aqui Jesus, ele intercedendo. Nós sabemos que aqui eu falei que Jesus é o nosso maior sumo sacerdote. Ele disse que eu não intercedo só apenas para apóstolo Paulo, Tiago, Simão Pedro, Bartolomeu, Natanael, Judá. Eu intercedo mais também para aqueles que vão se converter depois de eu partir deste mundo. O objetivo não é nos tirar do mundo, mas que enquanto nós estamos no mundo, que o Senhor, o seu Espírito possa nos unir. Nesta manhã, eu quero orar nesta manhã. Talvez alguém que está no nosso meio está separado da glória de Deus. Talvez você, como uma família, está separado com a tua família. Jesus, quando intercedeu, disse que ele ora para como ele era um, ele e Deus e Espírito Santo. Nós, como a igreja, também sejamos um. Nós queremos orar o Espírito da união nesta manhã, em nome de Jesus. Que essa Páscoa de hoje que nós estamos a celebrar seja uma saída da discórdia para entrarmos na unidade, onde há promessa, onde o Espírito de Deus se manifesta. Porque a Bíblia diz que onde há união, o Senhor derrama a vida eterna. Onde há união, o Senhor abençoa com a vida eterna.
Nós queremos orar nesta manhã. Porque o sumo sacerdote intercedeu por nós. Nós queremos dizer, tomamos posse desta oração. Porque nós estamos aqui como resultado desta oração. Deus Todo-Poderoso,